Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele já falou, como eu disse antes, e Ele vai falar muito mais ao nosso coração agora, meus irmãos. Porque Ele já está ministrando ao meu coração. E Ele vai ministrar ao seu também. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre algo que talvez seja a realidade de alguns hoje aqui, nesta casa de oração. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer me usar para falar ao nosso coração. E antes de fazer a leitura da Santa Palavra, já vou pedir que vocês abram, por favor, em Romanos 8, de 18 a 24, mas ainda marquem o texto, mas nós não vamos fazer a leitura ainda. Antes eu queria ler para você uma pequena história sobre um fato que ronda uma história antiga de um reino da Frígia situado na Ásia Menor. É uma lenda, mas ela tem uma relação interessante com o que nós vamos falar. A lenda diz que o rei da Frígia morreu sem deixar um sucessor. Devido a isso, o oráculo foi consultado acerca de quem seria o novo rei. A resposta foi um tanto quanto inusitada, pois o oráculo disse: o novo rei da Frígia será um homem que chegar à cidade em um carro de boi. Essa profecia foi cumprida por um homem chamado de Górdio, que se tornou rei. Diz ainda a lenda, para que não se esquecer de sua origem, Górdio amarrou a sua carroça, ao qual ele havia chegado, em um pilar no templo, com um nó impossível de ser desatado. Górdio reinou por muito tempo e, ao falecer, foi sucedido por seu filho, que fez o reino se expandir muito, porém, ao falecer, não deixou herdeiro. O oráculo foi novamente consultado a respeito de quem seria o novo rei e respondeu que o novo rei seria quem desatasse o nó de Górdio. 500 anos se passaram e ninguém conseguia desatar o nó, até que Alexandre, a se passar pela Frígia, resolveu chegar o nó e, depois de analisar por um tempo, não teve dúvidas, arrancou sua espada com um único golpe e cortou o nó de Górdio. Depois de alguns anos, Alexandre se tornou o rei de toda a Ásia Menor e nós podemos entender o significado da expressão cortar o nó de Górdio, que significa solucionar um problema complexo de maneira simples. Era impossível, foi lá, passou a espada, resolveu a questão. Meus irmãos, o que Deus tem para falar através da palavra dele para nós hoje é exatamente um problema que todos nós padecemos, que é retratado através da simples pergunta: por que sofremos? E da mesma forma que nessa lenda, dessa história, dessa invenção, que nada disso que eu li aqui é real, não existe oráculo, não existe nada, é simplesmente um fato da gente mostrar que nós temos que procurar as formas simples de resolver nossos problemas. Então, por que sofremos? Eu tenho certeza que muitos de nós, todos nós aqui hoje, passamos por sofrimentos. Sofrimentos às vezes mais simples, sofrimentos às vezes mais complexos, mas todos nós passamos por tribulações. Mas, Ricardo, eu sigo a palavra, eu oro todos os dias, eu medito na palavra, eu não tenho vícios, eu não cometo pecados graves, eu não traio a minha esposa, eu não roubo, eu não sou usuário químico, não sou dependente químico, eu não bebo.
Mas por que eu sofro? Meus irmãos, simples assim. Jesus, perfeito varão, homem de Deus, tem pecado? Não. Errou? Não. O exemplo de perfeito varão, que passou por nós por 33 anos, sofreu. E como? E como? Por causa de quem? Por nossa causa. Mas se ele, que era Deus, que era perfeito, que era puro, que era santo, não, na verdade não era, que é, porque ele é, sofreu. Nós, que somos pecadores, somos imperfeitos, estamos a cada dia tentando alcançar a santidade, não vamos sofrer? Irmão, sinto muito os que pregam a teoria e a teologia da prosperidade, falando que aqui vai ser tudo mar de rosa, mas não vai não. O que a palavra fala é que nós vamos passar tribulações. E o que diz a Bíblia? Leiamos, Romanos 8, de 18 a 24. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza foi criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que a própria natureza será liberta da escravidão, da decadência em que encontra, recebendo a gloriosa liberdade. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com as dores dos partos. E não é só isso, mas nós sabemos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a redenção, a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Por nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Observem só, irmãos. O nosso sofrimento, primeiramente nós temos que analisar por que ele existe. Por que a gente sofre? Por causa de quê? Deus, será que ele é tão assim estranho que ele nos criou para sofrer? Não. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados sequer para a morte. A morte é a consequência de um ato que aconteceu há muito tempo atrás, que foi o pecado original, que foi a queda. Lá no início, lá no princípio, lá no Éden. Desde então, começou o sofrimento. Se você fizer a leitura da palavra e meditar até antes da queda, você não vai ver nada relacionado a sofrimento, correto? Mas depois da queda, o que a palavra nos diz em Gênesis 3, de 16 a 19? A palavra diz, Gênesis 3, 16 a 19, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meias dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comestes,
Maldita é a terra por tua causa. Fadigarás e obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formados. Tu és pó, e ao pó tornarás. Então, meus irmãos, um ato simples, impensado, extremamente bobo, que foi a desobediência, gera frutos até hoje e vai continuar gerando frutos até a volta do Senhor. Então, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua dificuldade, ela provém de quem? Do pecado. A culpa está no pecado que foi cometido e que nós cometemos. Eu sou pecador, vocês são pecadores, nós somos pecadores. Meus irmãos, às vezes o sofrimento vem por causas ínfimas. E muitas das vezes nós nos apegamos a ele como se ele fosse maior que aquele que está em nós. A palavra de Deus também nos diz que toda essa promessa de sofrimento que nós vivemos é culpa do pecado. Mas a palavra que Cristo nos disse foi o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês. Se aquele que é puro, sem pecado, sofreu e foi capaz de passar todas essas tribulações, todas essas dificuldades, o que nós devemos fazer? Devemos nos apegar ao Senhor e entregar a Ele o quê? O nosso sofrimento. Ele leva consigo as nossas dores, porque a alegria do Senhor que nós cantamos é o quê? É a nossa força. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós, nesse mundo louco, nesse mundo cheio de atividades, de correria, de ativismo, ele tenta nos desviar do foco e fazer com que nós coloquemos maior atenção no sofrimento do que ele realmente merece. Meus irmãos, quando você dá voz e lamenta por um sofrimento, você está exatamente fazendo aquilo que Satanás quer, que é dar atenção àquilo que ele colocou sobre você. Quando você tem uma dificuldade, tem uma dor, isso é culpa do pecado, mas Satanás quer que você fique cultivando. Ah, você não consegue sair, ah lá, Deus não está com você. É isso que ele quer te acusar, ele quer que você sofra mais, ele não quer que você se liberte. E é por isso que ele coloca um monte de coisas, um monte de atividades, coisas para que você não se apegue à palavra, para que você não medite, para que você não ore, para que você não busque a solução na fonte, que é Cristo, que é a água da vida, que é o único que pode nos lavar das nossas impurezas. E é nele, somente nele, que nós somos capazes de suportar toda essa adversidade, todo esse sofrimento. Não é pelo dinheiro. Então, se você está entregando a sua vida para ganhar dinheiro, sinto muito, mas você está na contramão do sistema. Nós temos exemplos claros de pessoas famosas que tinham muito dinheiro e que morreram de forma extremamente infeliz. Podemos citar vários exemplos, entre eles aí, por exemplo, Michael Jackson morreu sozinho, não tinha ninguém com ele, morreu por não ter ninguém para orientá-lo, não ter a Cristo. E tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo que esse mundo prega, mas não tinha a paz
que só o Senhor pode dar. Então, meus irmãos, sofrimento eu tenho, vocês têm, uns em uma escala, outros em outra, mas, da mesma forma que nós sofremos, decorrente do nosso pecado, da nossa desobediência, nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, que nos consola, que nos mostra. E vocês sabem, meus irmãos, quem não sabe ainda, pode começar a buscar que você vai saber, que é o quê? Quando você está naquela porta ali no abismo, aquela coisa assim, pula ou não pula? Pula no pecado ou fica? Pula ou não pula? O Espírito Santo começa a tocar o seu coração ou não começa? Ele começa a falar com você ou não fala? Se ele não está falando com você, meu irmão, pode buscar porque ele fala. Está faltando intimidade, mas o Espírito Santo fala. Se ali está um tremendal de lama, um poço de imundícia, que é o pecado, e você está no abismo, se você vai, peco ou não peco, peco ou não peco, peco ou não peco, o Espírito Santo vai te mostrar, e aí cabe a você a decisão, como coube ao pecado original de Eva, se ela ia ou não desobedecer. Da mesma forma, nós somos orientados, mas muitas das vezes a nossa natureza, a nossa carne fala mais alto, e aí nós pecamos. Meus irmãos, tudo gira em torno de quê? Da intimidade com o Senhor. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Então, algum dia, eu posso magoar algum de vocês, posso fazer vocês sofrerem. Da mesma forma, vocês podem me fazer sofrer. Nós estamos aqui no corpo de Cristo, e um corpo, um cuida do outro. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos que entender também que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Então, se você está sofrendo, às vezes, por um detalhe que não foi tratado com algum irmão, comece a olhar de uma forma diferente. Olha para aquele seu irmão, que ele também é imperfeito. Que, às vezes, ele, naquele momento que ele te feriu, que ele te fez sofrer, ele estava passando por alguma dificuldade. Ore por ele. Ore para Deus fazer com que o seu coração se comova a ponto de você perdoá-lo. Que você entregue esse jugo nas mãos de Jesus. Que muitas das vezes, meus irmãos, a gente sofre, talvez por não ter alguma coisa em casa, está faltando alguma coisa, mas aquele sofrimento realmente que dói, que machuca, é quando o irmão te fere. Às vezes alguém da igreja que não soube falar uma palavra temperada para você, que deixou ser usado, talvez no momento de raiva, de ira. E, meus irmãos, sinto muito, isso acontece. Às vezes, eu posso fazer isso com você, às vezes você pode fazer isso com outro irmão, às vezes um outro irmão pode fazer isso com você, mas esse sofrimento, ele tem solução. O perdão é algo que nós devemos cultivar. É um dom que vem de Deus. O amor é um dom de Deus. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor quer falar isso para você, quer falar isso para mim. Não deixe palavras ou atitudes de outros magoar o seu coração. Pelo contrário, ore por ele. Busque a intimidade do Senhor para que você possa perdoar, para que você possa, se você feriu alguém, busque essa pessoa, converse com ela. Se trate, meus irmãos. A Bíblia fala que o corpo edifica o próprio corpo. E como é que isso acontece? É exatamente dessa forma. Quando um sofre, os outros vão lá dar o suporte. Isso é uma atitude que depende de mim, depende de você. Não depende só da liderança. Não fique esperando pelo pastor. Não fique esperando por um presbítero. Não fique esperando por um diácono. Espere em Deus. Espere pelo Senhor. Ele tem a solução para aquilo que te corrói,
para aquilo que me corrói. Muitas vezes, meus irmãos, principalmente comigo, acontece esse aparelhinho aqui. Eu já até falei com o pastor: pastor, me ligue, mas não me mande mensagem pelo WhatsApp. Por quê? Às vezes a mensagem pelo WhatsApp, ela vem, ou mensagem de texto, ou qualquer outra coisa, vem sem emoção. Então, às vezes você já está num dia difícil, você lê uma mensagem: mas de novo isso? Não pode. Aí fala: pastor, vamos orar? Vamos. Fiquei chateado aqui, mas estou ligando para você por causa disso, disso, disso. Meus irmãos, isso se chama entender a vontade do Senhor. Eu não estou isento de ficar irado, ficar com ira. Por quê? Porque eu sou pecador, como nós somos pecadores. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos orienta no momento de ira, no momento de raiva, a fazer a coisa certa, no momento de não deixar aquilo se tornar um câncer que corrói e que se transforma num sofrimento absurdo. A decisão de levar o sofrimento para o seu coração ou se esquivar dele, de ficar longe dele, é sua, porque sofrimento nós vamos ter, até mesmo aqui dentro da igreja, ou talvez aqui na igreja é que o inimigo usa essas artimanhas para quê? Para dilacerar o corpo. Imaginem só, meus irmãos, o que é mais fácil? Derrubar uma igreja dividida, que não tem um relacionamento forte, ou derrubar uma igreja com relacionamento forte? Lógico que derrubar uma igreja que está abalada é muito mais fácil. Então o inimigo vai me fazer, por exemplo, ficar com raiva do Adriano. Mas não deu certo com o Adriano. Então faz ficar com raiva da Janaíne. Também não deu certo. Então faz ficar com raiva do Sérgio. Também não deu certo. Mas ele vai tentar jogar um contra o outro e fazer com que a igreja sofra. E a gente sabe que aqui nós teremos aflições. Por quê? Porque a gente peca. Mas nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que suportar um ao outro. Suportar não é só no sentido de aguentar, não. Mas é no sentido de você entender os defeitos que o outro tem e o amá-lo dessa forma. Assim nós estamos evitando o sofrimento. Nós já descobrimos aqui por que a gente sofre, não já? Por causa do pecado. Mas e aí? Você escolhe a intensidade do sofrimento? Como? Isso você consegue decidir se você vai levar para o seu coração ou se você vai entregar para o Senhor. O Senhor quer tratar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer levar para Ele o seu sofrimento. Por quê? Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Foi lá que Ele derramou o sangue pelos nossos pecados. Quem nos faz sofrer o pecado? Então, a resposta nós já temos. Mas nós temos também um inimigo que tenta ofuscar a resposta, que é Cristo. Mas o Senhor é maior, o Espírito do Senhor está comigo, está com vocês, está com a igreja dele na nossa vida. Amém?